Será que a gente precisa chegar nesse agravante de dar um basta? O que será que faria diferença para a gente mudar esse relacionamento, transformar de um relacionamento tóxico para um relacionamento saudável? Eu mudar o meu comportamento. Priscila colocou, mudaria meu comportamento primeiro, minha postura. Pronto, é isso. É isso. Toda transformação, ela tem que acontecer primeiro em nós. Não adianta a gente querer mudar o outro. O outro, ele não muda dessa maneira, tá certo? Primeiro, nós temos que mudar. E não é somente mudar, na verdade nós temos que nos transformar. Tem que ser uma decisão carregada de determinação. Uma decisão sozinha, ela não produz nada. Por exemplo, eu já decidi inúmeras vezes que eu ia parar de comer açúcar. Só que eu não me determinei. Entende a diferença? Tem um peso maior quando você mistura uma decisão com a determinação. Tá certo? Então, não é somente decidir mudar, mas é se determinar, é fazer tudo o que for preciso para manter essa decisão em voga, tá certo? Então vamos lá, primeiro eu tenho que me mudar, eu tenho que me conscientizar, primeiro comigo, tá certo? Primeiro comigo. E aí eu tenho que observar esse relacionamento e começar a traçar. Peraí, quais são os comportamentos que eu não vou mais tolerar? A gente tolera muita coisa. A gente não sabe dialogar com o outro. A gente não sabe comunicar aquilo que é importante pra gente de uma maneira eficaz. A gente sabe falar. Abrir a boca e falar, todo mundo sabe. E aí, como você está falando? Qual é a língua que você está utilizando para falar com o outro lado? Eu vou dar um exemplo. Supondo que o meu parceiro está chateado com alguma coisa que ele supostamente entende que é culpa minha e ele começa a me oprimir e me colocar contra a parede, querendo que eu assuma, que eu admita que eu sou errada, que eu estou ali mesmo, que eu fiz mesmo e tal. Como que eu vou falar para ele assim, olha, não é isso que você está dizendo, eu não aceito isso que você está falando para mim. Isso que você está falando para mim é uma mentira. De que maneira eu vou comunicar isso? Se eu faço isso aos gritos, aos berros, gente, vai dar ruim, concorda? Vai dar ruim. Então, muita coisa que acontece na nossa vida é por falta de saber falar a língua do outro, sabe? E principalmente, não só falar, mas ouvir. O quanto nós, mulheres, damos abertura para o nosso parceiro falar o que ele realmente está sentindo, sem ser aquilo que a gente aceita. Porque olha que interessante, muitas vezes o nosso parceiro está engasgado com várias coisas, não é uma coisa só. Às vezes a gente faz uma, ele não falou, faz duas, ele engoliu seco, faz três, aí ele não falou de novo. Aí quando chega no 4, o 4 não é o problema é o 3, o 2 e o 1 que já veio antes. E aí quando ele vai falar, ele já vem falando cheio de agressividade, cheio de coisas, sabe? E o que a gente faz diante disso? A gente considera só o 4, mas como ele não falou do 3, 2, 1, você na sua ignorância não sabe nem ouvir, nem fazer perguntas para investigar primeiro o coração do seu marido e do seu parceiro, do seu namorado, enfim, seu noivo, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, entender qual é a queixa real da outra pessoa. Às vezes, o envenenamento emocional, ele vai se expor numa situação, mas às vezes o que realmente vai desencadear isso são outras coisas que já vieram antes. Eu já passei por várias situações que eu sentei com meu marido e perguntei para ele. Falei, amor, hoje você está se queixando disso aqui, mas tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu tenho feito? Será que a gente está sendo humilde para escutar sem travar a outra pessoa? Porque às vezes na nossa postura a gente está travando o outro de falar a verdade, que é o que ele realmente sente. E a gente não conhece o coração do nosso marido.
A gente não conhece o coração do nosso parceiro, a gente não está disposta, é uma preguiça de lidar com um problema tão grande que a gente já quer logo resolver, passa reto e vamos pro próximo. E não. Às vezes ali você ia resolver de uma maneira tão definitiva que aquilo nunca mais ia se repetir na sua vida. Mas de você passar reto por aquilo ali, sabe o que acontece? Fica tranquila. Depois volta de novo, e volta de novo, e vai viver isso 300 vezes até você ter a paciência de parar, escutar e entender o que esse homem está sentindo. O que ele está precisando, que eu não estou compreendendo, que eu não estou percebendo, que a gente também não tem bola de cristal, né? Na cabeça. A gente também não sabe. Mas a gente também não pergunta. Aí se a gente não pergunta, gente, o homem já não é muito de falar. Concorda comigo? Quem aí tem um marido que ele é aberto e fala tudo que ele pensa, tudo que ele sente, é raridade. Existe, mas é raridade. A maioria dos homens, se eles puderem, eles se calam. Só que eles vão juntando. A gente também faz isso, tá? Isso não é coisa só do homem, não. A gente também faz isso. Mas eles se calam e vão juntando. Só que o dia que explode, explode de uma vez. E aí se torna o quê? Um relacionamento tóxico. Tá faltando escuta. Tá faltando interesse real de ouvir o coração. Não é as palavras que saem da boca, não. Às vezes eles começam com as palavras, tá? Eles começam falando... Aí fala. Nós temos que saber aprofundar. Nós temos que saber tirar deles aquilo que é importante para eles. A gente tem que saber ouvir. Entenderam?